Fala rapaziada, beleza? Hoje Lacerda em mais um vídeo aqui pra você. E hoje eu quero falar de um filme. Hoje eu quero falar de um filme que eu gosto. Eu não sei, eu acho que eu sou defensor dos fracos. Defensor dos fracos e oprimidos. Porque eu quero falar de um filme que foi extremamente injustiçado. Apesar de fraco, não tem nada no personagem, né? Superman Returns. Superman Retorno. Eu gosto tanto desse filme que além desse aqui, eu ainda tenho mais uma cópia com uma capa alternativa ali num box. Tá aqui atrás, ali dentro em algum lugar, ou ali, não, tá ali embaixo. E também tenho o Blu-ray, como estava assim mais fácil o acesso. Eu deixo garantido aqui. Se der ruim um, tem mais duas cópias. E toda a minha coleção do Superman, até a coleção clássica do Christopher Reeve, eu tenho duas cópias de todos, com exceção do primeiro, que eu tenho 3 cópias. Tem 2 DVDs e tem também o Blu-ray do Superman The Movie, do Christopher Reeve, que é um clássico absoluto, o maior filme de heróis de todos os tempos. E esse filme aqui, o Bryan Singer foi contratado, ele que vinha fazendo sucesso com a franquia X-Men, depois que ele fez o X-Men 1 e 2, era o cara que sabia mexer com super-heróis, né? Trazer uma verossimilhança como o Richard Donner fez com o Superman 1. O Christopher Reeve, ele queria fazer um filme sério, pé no chão. E o Bryan Singer era o cara ideal para fazer um filme de Superman. E o que ele fez? Ele eliminou, ele não quis começar nada do zero. Filme de origem, garoto chegando de Krypton. Ele quis fazer uma continuação do time que estava ganhando, Superman 1 e 2. E ele criou aquela coisa do Superman ter ficado 5 anos no espaço. 5 anos no espaço, à procura de vestígios de Krypton, e não encontra e volta para a Terra. É onde começa esse filme. Apresentação bem bacana. Esse aqui é o DVD de extras. Este aqui é o filme. Aqui ainda vem. Eu tenho esse e tenho outro do outro DVD. Adesivos. Eu acabei não colando em lugar nenhum. Eu comprei esse aqui em 2006, hein? Aqui até agora. Os adesivos. O outro também tem repetido. Eu ia colar até no meu teclado, mas acabei não colando, então deixei ele aqui. Enfim, o que acontece? Esse diretor, Bryan Singer, é um cara muito... Como é que eu vou dizer? Ele é muito pé no chão com as coisas. Ele acabou criando um filme que não agradou muito. Pé no chão, mas daquele final também. Que não agradou muito os fãs. Por quê? Porque os fãs queriam um filme, né, com testosterona. Superman entrando no palco, algum vilão, com algum robô, com, sei lá, com Zod novamente, ou com Lex Luthor de armadura. O povo queria isso. E não entendeu que o Bryan Singer, ele queria trazer o Superman para essa nova geração. O Bryan Singer, ele queria isso. Então o filme acabou ficando muito brando. E, em parte eu concordo, porque tem muitas coisas nesse filme que estão inchadas. Esse filme ele poderia ter tranquilamente, ele tem 2 horas e 32, ele poderia ter tranquilamente 2 horas e 15 estourando. Até o final dele, acho meio longo, aquela sequência do hospital, aquela coisa toda. E realmente não precisava de muita coisa ali. E o que aconteceu também é que muitos efeitos especiais do filme não agradaram muito. Tem cenas que parecem um desenho animado, né? Com toda a tecnologia que tinha na época, ainda assim não conseguiram, em algumas cenas, te tirava ali um pouco do filme. Porque você via um super-homem meio plástico voando, aquela coisa que não era muito legal. Porém, eu sou completamente apaixonado por esse filme. Eu gosto muito desse filme. Porque esse filme tem aquela aura dos filmes do Richard Donner, aquela elegância, aquela coisa nonsense. E eu lembro que esse filme, eu vi uma crítica dele, de um crítico que eu não lembro o nome, na ocasião do lançamento de 2006, que ele falou que esse S
é essa de soul, de alma. E o que a gente vê nesse filme aqui é realmente isso, um Superman. Eu lembro do que o Bill falando, o Bill falando para Uma Turma no filme lá, o que o Bill parte 2, quando ele fala que o Homem-Aranha é o Peter Parker que veste a fantasia. O Superman é o Superman que se veste, bota a fantasia de Clark Kent. Verdade ou não é? Cara, ele é um ser super poderoso alienígena do espaço. Mas o cara, ele foi criado por um casal de fazendeiros lá no Cafundel do Kansas. Então o cara, ele realmente é humano. E a gente vê nesse filme as inseguranças dele. Tem uma parte que ele pega, ele desce até a frente da casa da Lois Lane junto com o Richard, que é o noivo dela, né? E ele fica ali, invasão de privacidade, meu amigo. Olha o cara errando, o cara pecando, o cara escutando a conversa alheia do casal. Ali ele tá espionando. Ele sente ciúme, ele se entristece, ele sai voando. Ali você vê que ele não é um deus, por mais que ele tenha poderes, né? Como o Lex Luthor, né, cita Prometeus, né, que tinha o poder do fogo para dar à humanidade, guarda só para si. Ele, apesar de todo o poder que ele tem, ele é a criatura mais solitária do universo, porque não tem ninguém igual a ele. Ele não tem ninguém igual a ele. Ele vai conversar com quem? Você senta numa roda de bate-papo com os amigos, tomando cerveja, tu fala, ele vai conversar o quê? Ah, lá em Krypton, do planeta lá tal. Ele não tem ninguém. E a Lois Lane, ela acaba se tornando uma espécie de norte para ele, quando se trata em relação humana. Só que não dá certo. A gente viu o que aconteceu no Superman 2, quando ele deixou de ser um Superman para se tornar um humano. Não deu certo, a Lois Lane mesmo não aceitou aquilo. Uma coisa terrível. E você vê no decorrer do filme outras situações. Tem uma parte que ele fica igual um adolescente perdido com a Lois Lane. Toda cena que ele tá com a Lois Lane, ele fica igual um adolescente perdido. Ele vai beijar ela, não consegue. Ele fica com raiva quando percebe que ela não fala dele para as pessoas. Sou, meu amigo, alma. O cara, ele é mais humano do que muitos humanos. Tô vendo o filme ali, ele sofrendo. Você vê nos filmes do Richard Donner também, quando o Christopher Reeve ele chega pela primeira vez na redação do Planeta Diário, tem uma cena que ele senta à mesa, a escrivaninha dele, ele fica assim, disfarçado, fingindo ser um humano como Clark Kent. Ele fica assim. E por mais que ele tenha ali ele disfarce através daquele jeito tímido e desajeitado do Clark Kent, o Superman mesmo, por mais que ele tenha uma outra postura, quando ele está com o uniforme, quando ele assume a sua verdadeira essência de um ser superpoderoso, por mais que ele tenha qualquer postura, ele continua sendo um cara sozinho, criado no Kansas. Então esse filme, ele traz muito disso aqui, ó. Ele traz muito dessa coisa de ser humano, mas legal. Mas uma coisa legal, não é aquela coisa mimizenta, chata do Henry Cavill. Aquele Superman ali do Homem de Aço, pô, o cara parece um garoto mimado, né? Cheio de trauma. Ela é meu mundo. Falando da Lois Lane ali, aquela coisa, não ficou um personagem legal. Enquanto esse aqui, o pessoal criticou disso que é brando demais. O Homem de Aço, o pessoal achou que parecia um desenho do Dragon Ball, cara. Cenas ultra rápidas, você não conseguia nem ver o Superman voando. Aqui não, aqui tem umas cenas aqui que são bem feitas, cara, dele flutuando, dele voando. A trilha sonora, cara, o Homem de Aço não usou a trilha sonora original do John Williams, dizendo que queria fazer algo novo. Meu irmão, tá aí, ó, James Bond até hoje, a trilha sonora original. Star Wars até hoje com a trilha sonora original. Qual o problema? Missão Impossível,
com a trilha sonora original, cara. Músicas antigas. Mas, cara, Superman no cinema sem a música do John Williams, não tem como, cara. Muito legal a trilha sonora, inclusive, do Hans Zimmer, lá do Homem de Aço, lá. O Homem de Aço, para mim, é um filme de invasão alienígena. Eu vejo o Homem de Aço como uma raça alienígena que vem pra Terra, eles vêm fazer o quê? Vêm terraformar o planeta Terra e pegar um dos seus. É um filme de ficção científica, um filme de invasão alienígena. O Superman, aliás, o Homem de Aço. Não é um filme, cara, do filho de Krypton. Aquele cara que tem a fortaleza da solidão que o pai dele deixou para ele ir lá, quando ele sentisse falta de conversar com alguém, através daqueles cristais. E outra coisa que eu vou falar desse cara aqui, ó, Brandon Routh, ele não é uma ele não tem a carga dramática que o Christopher Reeve tinha, mas também não é aquele Henry Cavill que interpreta com a sobrancelha, né? Meu mundo. Ele é um cara que o Bryan Singer dirigiu muito bem, ele consegue transmitir toda a insegurança de um estranho no ninho. Ele é um estranho no ninho, ele é um alienígena na Terra. Aqui, vamos botar que ele tem seus 30 anos aqui. O personagem, um estranho no ninho, um amor que ele não pode compartilhar com ela porque o cara é super poderoso. Como é que o cara vai se relacionar com uma humana? Tem condições, mas que a revista em quadrinho tem ali criado algumas soluções, tá? O cara, ele foi condenado a ficar sozinho. E esse filme aqui, por mais que ele realmente seja brando, que ele tenha muitos momentos que são dispensáveis, veja esse filme hoje, cara. Veja esse filme hoje. Dá uma olhada nesse filme hoje, Superman: O Retorno. Eu adoro esse filme. Eu vi esse filme umas 30 vezes, cara. Adoro. A trilha sonora do John Oateman, que interage com a trilha sonora do John Williams, também é muito bacana. Faltou realmente mais algumas cenas de ação. O Bryan Singer, na época, ele falou, ele até é arrependido, ele gastou muito dinheiro com cenas aquáticas. Aquela cena do iate lá, o Gertrude, que o Lex Luthor, bem interpretado demais pelo Kevin Spacey. Todo o problema do mundo, o cara arrebentou como Lex Luthor, né, meu amigo? A verdade. Vou falar a verdade, né? O cara arrebentou. O filme gastou muito dinheiro com aquilo ali, com aquele iate partindo, toda aquela cena aquática daquela ilha de Kryptonita, aquela nave que aparece no começo do filme, que o Kal-El, ele chega, depois de ficar 5 anos fora, ele disse que gastou milhões com aquela coisa lá, que não fez nada pro filme, apareceu lá, aquela coisa. Então, de repente, se tivesse pego esse dinheiro para investir, de repente, num vilão pro final ali, né? Realmente poderia ter um vilão para bater de frente com ele e usar em efeitos visuais melhores, assim, algumas cenas de voo, poderia ter sido um filme melhor. Mas eu entendi que o Bryan Singer quer mostrar, naquela parte que ele tá naquela ilha de Kryptonita, que ele é só um cara, meu irmão. Ele é só um cara. Ele sem os poderes ali, os caras deram uma sova nele. Tu viu, né? Os caras deram uma sova nele. O Lex Luthor ainda enfia lá um punhal feito de kryptonita no cara e joga o cara fora. Joga o cara lá embaixo. É um super-humano. Humano, literalmente falando, aqui dentro. Então, para mim, o valor desse filme está nessa visão que o Bryan Singer teve do Superman. E como eu já tenho feito aqui no canal, falando sobre discos e filmes injustiçados, dá uma olhada nesse filme novamente, meu amigo. Eu acho que você, por mais que tenha sentado o pau nesse cara, que eu acho ele visualmente muito parecido com o Christopher Reeve, e torceria para ele voltar ao papel, não me deve voltar por causa da idade, e adoraria ter visto uma continuação desse filme aqui. Eu gostei desse cara, cara.
Gostei dele como Superman. Muito mais do que o Henry Cavill. Ah, cumpriu ali seu papel ali no Homem de Aço. Mas para mim aquele lá não é o Superman, o escoteiro azul que a gente conhece. Para mim não é. Filme bom de ficção científica, o Homem de Aço, para mim é um filme bom de ficção científica. Ótimas cenas de ação, efeitos especiais espetaculares. Mas esse aqui, junto com o do Christopher Reeve, esse aqui para mim é o Superman. Esse aqui para mim é o Superman. Poderia ter sido um filme muito melhor? Poderia. Mas esse aqui é um filme Superman. Dá mais uma olhada nesse filme com a tua cabeça hoje, filme de 2006. Eu acompanhava tudo. Quando anunciou, que eu comecei a ver as revistas, as fotos, procurava alguma coisa na internet que ainda estava engatinhando, eu ficava doido procurando informações do filme. Quando saiu, eu, por mais que eu não tenha odiado, fico aquela sensação realmente que esse filme poderia ter sido muito melhor. Tinha potencial para isso. Mas hoje, quando você vê esse filme, hoje, ele se torna muito melhor do que foi naquela época. Muito melhor do que foi naquela época. Então daí, ó, mais uma oportunidade para esse cara, o Superman de verdade, o Superman sensível, que chora, ele voando, chorando ali porque sabia que não podia ter a garota. Ele não ia acabar com a garota, não tinha jeito. Ele não pode ter amigo, ele pode ter amigo como Clark Kent, mas para ficar falando o quê? Uma vida que não é dele, fingindo ser uma pessoa que não é. Esse aqui é o cara mais solitário do universo. O cara mais solitário do universo. E aqui você sente isso aqui de verdade. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Peço a você para se inscrever, para compartilhar, para comentar, dar aquele like. E até o próximo. Forte abraço, beijo no coração.